Este é um vídeo sobre metas de leitura para 2024. Por esse aqui ser um canal sobre organização, produtividade e planejamento, é normal a gente falar sobre metas de todos os tipos aqui. No entanto, quando se trata de leituras, eu aprendi comigo mesma nos últimos anos que toda vez que eu faço esse tipo de lista, de TBR, livros para ler, metas de leituras e tal, isso acaba não funcionando muito bem pra mim. Eu tenho um fluxo muito orgânico de leituras, eu acho que isso vem muito do fato de eu ser pesquisadora. Eu começo a me interessar por um tema e aí eu vou indo ali, me embrenhando em todas as outras referências e vou buscando outros livros e quando eu vejo já mergulhei em outro assunto totalmente diferente. Então, em certa medida, definir assim as leituras que eu vou fazer ao longo de todo um ano me parece até um pouco triste pra mim, tá bom, gente? Pra mim, quem faz aí, fica à vontade. Eu não consigo mais imaginar como é saber que ao longo de 2024 inteiro eu vou ler esses livros, porque a minha vontade hoje não vai ser a mesma daqui a um mês, daqui a 3 meses, 6 meses, etc. E aí, justamente por me conhecer, eu não faço mais essas metas tipo, 12 livros para 2024, ou livros que certamente eu vou ler no ano que vem, ou 30 livros antes de sei lá o quê. E uma coisa também bem interessante é que quando eu não coloquei metas de leituras, foram os anos que eu mais li livros. Teve um ano que eu não coloquei meta nenhuma de leitura, eu li mais de 100 livros. Então, assim, sou mais ir no meu próprio ritmo, confiar aqui na minha produção intelectual, nas vontades que eu tenho de pesquisar assuntos e bora lá. No entanto, apesar de eu não querer fazer metas, eu tenho alguns indicativos que vão guiar as minhas leituras para 2024. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Enquanto eu estiver no doutorado, eu tenho certeza que a maioria das minhas leituras vai ser voltada para isso. Então, em 2024, eu vou trabalhar com a minha pesquisa de campo, eu tenho algumas outras pesquisas a fazer sobre sociologia da religião associada ao trabalho, para poder criar algumas coisas, até para poder analisar os resultados da minha pesquisa de campo e tudo mais. Então, eu tenho a mais absoluta certeza que os livros aí de sociologia da religião, de história do budismo, história do trabalho, etc., vão entrar na minha lista de leituras. Eu tenho muitos livros nesse sentido, então com certeza vou ler bastante coisa a respeito por conta do doutorado. Não tem jeito, gente, o doutorado é uma coisa super volumosa e acaba tomando aí a maior parte das leituras, sem dúvida nenhuma. Outra categoria de leitura que certamente vai continuar acontecendo são os livros referentes ao assunto que eu quero estudar no meu pós-doc, porque eu já comecei essa investigação, pesquisar algumas coisas, entender, de repente escrever e estruturar alguns artigos. E para quem não sabe, eu quero estudar campos de concentração no pós-doc, sim, assunto leve, é o extremo do trabalho, forçado, etc, etc. Então eu quero estudar campos de concentração. Eu tenho vários livros já comprados sobre isso, é um assunto que eu já leio há algum tempo, mas certamente em 2024 eu tenho algumas leituras aí específicas sobre isso que eu pretendo fazer, de livros que eu já adquiri e que eu ainda não li. Além disso, eu vou retomar as minhas atividades mais ativas realmente, assim, no grupo de pesquisa de teoria crítica na contemporaneidade. Então, as leituras de teoria crítica certamente estarão também nas minhas leituras de 2024. Toda a galera da Escola de Frankfurt, pretendo ler mais Walter Benjamin, então vai entrar aí bastante coisa, com certeza. Fora as próprias leituras guiadas do próprio grupo. Então, nos encontros do grupo, o professor geralmente fala assim, vamos ler o livro tal, para o próximo encontro, vamos ver se a gente estuda o capítulo X do livro Y. Então, essas leituras vão fazer parte da minha rotina ano que vem, com certeza. E aí sempre entram as leituras que surgem, digamos assim, ou lançamentos, ou algum livro que me despertou o interesse por algum motivo relacionados ao meu trabalho, que são essencialmente 2 áreas, sociologia do trabalho e produtividade. Então, quando sai algo novo sobre esses temas, eu sempre compro, eu sempre leio, então é muito importante para mim fazer essa leitura, para me manter atualizada nas minhas áreas de atuação. E aí tem um ponto bem interessante, despertada aí por uma viagem que eu farei no meio do ano que vem para participar de um evento. Eu fiquei bastante curiosa para ler mais de um autor, de um filósofo, que é o Kierkegaard. Ele é um filósofo dinamarquês, inspirado aí por vários trechos de livros e quotes e coisas que eu li sobre ele, fiquei com muita vontade de ler. E eu falei, por que não fazer disso um projeto de leitura para 2024? E farei isso. Então, eu adquiri alguns livros dele e sobre ele e pretendo ler nesse ano de 2024. Então, eu tenho aqui alguns livros, Eu comprei o A Doença para a Morte, o Conceito de Angústia, O Desespero Humano, o Conceito de Ironia, livros de apoio para estudá-lo, Então, tem a biografia dele.
Eu também comprei o 10 lições sobre Kierkegaard, o livro do Adorno sobre ele, que eu já tô com muita vontade de começar a ler, talvez eu já comece, e o Compreender Kierkegaard. Então, vai ser um mergulho que eu vou fazer nas obras desse filósofo no ano que vem, e posso compartilhar mais com vocês se vocês quiserem saber como que eu organizo esse tipo de projeto de estudo, de leitura e tal. Já adianto pra vocês que é uma coisa muito fluida e orgânica, como eu falei, não é algo que eu fico definindo ali, eu vou ler 32 páginas hoje ou algo nesse sentido, porque como eu falei, já tentei fazer dessa forma e pra mim não funciona. Eu acho que é interessante falar de um modo geral, porque eu sinto que as pessoas têm bastante dificuldade com essa gestão do conhecimento, de como que estuda uma coisa, pesquisa, incorpora isso, esse aprendizado na rotina. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo. Muitos de vocês, toda vez que eu posto sobre leituras, me perguntam, tá, você não lê livro de ficção, né, literatura mesmo? E sim, eu leio, gente, mas nesse momento da vida que eu tô, assim, e o que eu falo é um momento de bastante tempo, de muitos anos, é um momento de pesquisa, de formação intelectual. Então, eu mudei de área acadêmica, então eu sou formada em comunicação, eu fiz o mestrado em comunicação e agora eu tô migrando pra sociologia, pra ciências sociais. Então eu tenho muita coisa pra ler, muita coisa pra aprender. É claro que o meu foco vai estar voltado pra esse tipo de leitura, porque eu tô muito aficionada lendo essas coisas mesmo, né? Mas sim, eu gosto de ler literatura, só não faz muito parte da minha vida, assim, não é o que eu leio essencialmente. E eu também percebi que, com o passar dos anos, eu comecei a gostar mais da literatura também lendo de uma maneira mais contextualizada. Então, não pegar simplesmente um livro avulsamente, ler, isso é ótimo, pode ser muito bom, etc. Mas, por exemplo, esse ano eu fui pra Flip, né, o Festival Literário de Paraty, também tem a Flipei, que é o festival alternativo, que particularmente eu prefiro. E a autora que foi homenageada na Flip foi a Pagu. E aí, o que eu fiz, então? Sabendo disso, lá no início do ano, eu já comecei a ler os livros da Pagu, e isso foi muito legal, foi um projeto que fez sentido pra mim, pra eu conseguir aproveitar melhor o evento. Então, eu gosto muito dessa ideia de mergulhar num autor, de estudar a história dele, em que contexto que ele escreveu as obras e tudo mais. Dito tudo isso, algumas leituras de literatura que certamente vão permear aí meu 2024. Eu tenho um autor preferido de literatura e que até hoje eu não terminei de ler todos os livros dele, e os livros que eu já li eu pretendo reler até o final da vida algumas vezes, que é o Tolkien, autor do Senhor dos Anéis e outras obras. Eu tenho muitos livros para ler dele, então tem muita coisa aqui, eu montando aqui a enciclopédia com a história da Terra-média, tem muita coisa para ler aqui, então certamente vai entrar aí nas minhas leituras de 2024. Eu tenho 2 autores alemães que eu tô com bastante interesse no momento e que eu quero ler mais em 2024, que são o Goethe e o Thomas Mann. Então eu já tenho alguns livros comprados deles também, alguns eu já li, outros eu até pretendo reler, mas eu quero primeiro ler o que eu ainda não li, né, completar aí a bibliografia deles. Então, certamente os livros desses autores vão entrar aí no meu radar em 2024. E aí é isso, gente. Essas são as minhas metas de leitura para 2024. É o que eu pretendo ler, basicamente, ano que vem. Acredito que o meu ano vai ser permeado por esses temas todos que eu compartilhei aqui. Eu tenho um perfil no Scoob, para quem não sabe, é uma rede social de livros. Quem quiser me adicionar lá, procura. É Thaís Godin. Eu procuro manter as minhas leituras atualizadas por lá. É uma maneira da gente poder interagir também. Toda vez que eu concluo uma leitura, eu deixo algum breve comentário, se eu indico ou não um livro. Então acaba sendo uma maneira mais rápida de você saber o que tá acontecendo em termos de leitura na minha vida. Aliás, você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal? Porque às vezes eu fico meio assim de trazer vídeos sobre isso, porque eu não tô falando necessariamente de organização, né? Nesse vídeo aqui eu tô falando sobre metas de leitura, mas nem sempre quando eu falo sobre livros eu tô falando sobre organização. Mas eu posso trazer mais sobre esse conteúdo se você gostar. Vale dizer que a gente tem uma comunidade, nosso acampamento do Vida Organizada, que lá a gente tem um clube do livro que todo mês a gente lê juntos um livro específico. Em 2024 a gente vai fazer da seguinte maneira: cada mês do ano vai ser dedicado a uma área da vida. E aí a leitura do livro, né, do mês, vai ser pra a gente melhorar e refletir sobre aquela área da vida em questão. Então, em janeiro, a gente vai falar sobre plenitude, a área da vida, e a gente vai ler o livro Como Acalmar a Mente. Enfim, vai ser um ano bastante significativo e com essa comunidade vai ser bem bacana, não apenas o Clube do Livro, mas tudo que a gente pretende fazer nela, enfim, só pra compartilhar com vocês. É isso, então. Vou finalizar esse vídeo, um beijo pra você, muito obrigada por estar aqui. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, habilita o sininho. E se você gosta desse tipo de vídeo, mais uma vez, deixe um comentário pra eu saber, beleza? Um beijo pra você e até mais.